Olá, sou o Marcelo Shoa e hoje estou aqui para falar sobre movimento e congelamento na fotografia. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente começar esse bate-papo. Movimento e congelamento são definidos pelo obturador da câmera. E o obturador da câmera, dependendo de como ele vai ser regulado, ele vai dar vários tipos de efeitos, todos eles ligados a congelamento ou a movimento dos objetos que estão em movimento. Quando a gente faz um trabalho assim, a gente costuma dizer que a gente prioriza a velocidade, né, porque é ela que realmente vai dar para a gente a sensação que a gente busca naquela sessão de fotos. E o obturador, quer dizer, a abertura e a sensibilidade vão trabalhar em função da velocidade que a gente pretende ter. Isso é muito usado em publicidade, em propaganda, né? O movimento congelado, né? Como nessa foto que nós estamos vendo do vinho, é um efeito muito buscado e muito usado, né? E não só na publicidade, né? No esporte, por exemplo, né? Quando a gente vê cenas desse jeito, a gente reconhece rapidamente o impacto que o congelamento traz nas imagens. Essa imagem aqui, por exemplo, né? Onde nós temos o movimento dos carros, da lanterna dos carros, né? O céu ainda azul, toda a ponte estaiada parada, né? É uma cena que só acontece ela é só possível durante uns 15, 20 minutos no entardecer, porque a gente precisa que a cor do céu e a intensidade da luz na Terra se equilibrem. Isso dura um pouco de tempo só. Se a gente fizesse essa foto um pouco antes, as lanternas ficariam muito sem graça e muito depois o céu já estaria preto. Talvez a gente nem visse os fios da ponte estaiada. Nessa cena daqui, né, a câmera está no tripé parada, né, e quem se movimentou foram os carros, né. As lanternas a gente reconhece muito rapidamente, essas lanternas altas aí foi algum ônibus que passou, então as luzinhas lá de cima fizeram o risco. E esses traços amarelos que a gente está vendo embaixo, que muita gente acha que são os traços amarelos da pista, na realidade é um pisca-pisca de um carro que entrar à direita ali na frente. Bom, aqui a gente vai ver algumas condições da câmera para a gente entender como o obturador trabalha, mas o movimento não é só do objeto, ele pode ser o movimento também da câmera. Nesse caso, a câmera está parada, que nem na foto anterior. E a gente vê aqui, né? Quanto mais rápido o objeto, mais ele está borrado. Então, as bicicletas mais rápido, o corredor um pouco menos, as pessoas caminhando quase nítidas e, no fundo, as árvores perfeitamente nítidas. Agora, a gente pode tentar trabalhar movimentando também a câmera. E aí a gente consegue efeitos desse tipo, né? Aqui a câmera está fazendo uma panorâmica acompanhando a ciclista na mesma velocidade que ela está. A gente tenta acompanhar exatamente igual. Quando a gente tem sucesso nesse movimento, a gente consegue que a bicicleta, a ciclista, fiquem muito nítidas em relação a todo o resto que se move, né? Então, inclusive, a gente consegue identificar que houve um movimento de câmera pelos objetos parados lá atrás, que acabaram todos borrados. Aqui uma outra versão, né, do mesmo tipo de efeito, em que a câmera está se mexendo. Aqui a skatista não está tão nítida quanto a ciclista, porque o movimento de câmera não foi tão preciso quanto na outra cena. E aqui uma terceiro tipo de cena em que
tudo teve movimento para todos os lados, né? Tem o movimento da câmera, a gente vê pelas árvores lá atrás que a câmera foi mexida, mas também teve o movimento do ciclista que, para pedalar nesse sentido, ele vai para a esquerda e para a direita e acabou fazendo um grafismo muito interessante. Existem certos efeitos que acontecem, um deles, que a gente vai ver agora, é um efeito que nem parece que foi feito pela sensação de movimento, que é essa cena daqui. A impressão que a gente tem que é um efeito puramente de luz, né? Mas quem deu todo esse efeito foi um movimento de lente, na realidade, né? Enquanto a câmera estava aberta, o zoom da lente foi mexido. Então, as entradas de luz através da árvore fizeram esse risco. Toda vez que vocês verem uma sensação de movimento que corre para o centro da imagem, podem desconfiar que foi o zoom que fez esse tipo de trabalho. Enquanto a câmera estava aberta, o zoom foi mexido. Aqui o zoom nem está tão preciso, a gente sente uma certa onda, então a câmera, além do zoom ter sido mexido, ela devia estar na mão. Então, né, teve ainda mais algum tipo de sensação de movimento. Então, né, esses movimentos e congelamentos são uma parte da linguagem da fotografia muito utilizada, né? O congelamento em alguns casos, a sensação de movimento em outros casos. Eu gostaria de terminar aqui comentando que quando a gente congela o movimento, a gente necessita velocidades muito altas. Os movimentos borrados assim são velocidades baixas para dar tempo de eu executar os movimentos. As velocidades altas vão congelar as coisas. Aqui, por exemplo, a gente está com uma velocidade 1 por 500, né? 1 sobre 500 de um segundo. E a gente congela todas as bandeiras. Existem outras situações que a gente às vezes precisa mais congelamento do que isso, e a gente dificilmente consegue isso no obturador da câmera. Esses momentos são momentos em que quem vai trabalhar para fazer o congelamento, embora muitas vezes não pareça, é o flash. Essa cena daqui foi exatamente isso. É uma cena que a água jamais ficaria tão congelada assim, porque ela está na sombra. O rosto da pessoa também está na sombra. E na hora que foi feita a imagem, se fotometrou por dia, mas na sombra as coisas não iriam ficar escuras ou iriam ficar borradas, e o flash iluminou aqui, e o tempo que o flash fica aceso é muito rápido. Aquela cena das bandeiras, a gente estava em 500, o flash aqui está perto de 2000. Então ele dá um congelamento muito mais preciso, um congelamento muito mais notável. Eu termino aqui com uma última cena, um retrato de um artesão que faz essas esculturinhas em papel, e que a gente fez a foto dele e congelou as esculturas no ar, usando então um flash. Ok? Acho que era isso então que eu tinha para falar. Muito obrigado da atenção.